Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao nosso vídeo dica aqui do curso Pilots Nest. E como prometido, nós vamos fazer uma dica aqui de PNA e vocês vão ficar espantados de como ela é simples e útil. Eu estou aqui no hotel, estou no Rio de Janeiro, acho que dá para ver aqui no Pão de Açúcar, e a gente vai aqui aproveitar esse finalzinho de tarde, aqui são quase 5 horas da tarde, para a gente conversar um pouquinho aqui sobre esse tema, tá? Então, vou passar aqui para o nosso iPad, e aí vejam aqui que eu estou com o PNA aberto, lá no capítulo 9, que fala sobre controlabilidade, e é um capítulo realmente denso, para quem não é aluno do Pilots Nest. E você que ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, está perdendo seu tempo, porque nós vamos ver com muitas dicas aqui, certo? Então, aqui no nosso iPad, eu peguei aqui uma palavrinha muito simples, né? Que aqui vejam o negative. E tem aqui a expressão, né, que justamente pontua essa questão aqui, que o termo... Opa! Deixa eu voltar aqui. E o termo Y', né, que é a derivada primeira dessa força em Sway, é sempre negativo, tá? Porque é o Y'(V). E o que quer dizer isso, né? Que é o termo referente a uma força hidrodinâmica, tá, que tem no eixo Y, tá? E observem vocês que no caso aqui de uma embarcação, o eixo X coincide com a linha longitudinal dela, como vocês podem ver aqui. E o Y, que é o eixo transversal. Se vocês tiverem dúvida, deixem aí nos comentários, né, como é que é organizado, né, esse sistema de coordenadas. Então, botem a palavrinha, né, coordenadas nos comentários, que a gente vai saber que vocês querem que eu faça esse vídeo, tá certo? Então, muito importante a participação de vocês, a inscrição e os comentários. Então, sigamos aqui com o vídeo, tá? E o eixo Y, que está aqui nessa direção, ele é positivo, tá, para esse sentido aqui. Então, para cá ele é positivo e para cá, claro, obviamente, ele é negativo. Então, a gente pode interpretar que essa força aqui, YV, tá, ela é sempre negativa. E o que quer dizer isso, né? Quer dizer que toda vez que eu tenho uma velocidade, tá, negativa, no meu casco vão surgir microforças de origem hidrodinâmica, como vocês podem ver aqui, cuja resultante vai ser justamente essa força YV, que vai ter o sentido oposto, né, a esse deslocamento, né, V. Tá? A gente chama o deslocamento no sentido de X, normalmente de U, tá? E no sentido de Y, de V. Ok? Então, essa velocidade em sway, que é justamente esse movimento lateral, vai gerar uma força hidrodinâmica que tem um sentido oposto a ela. E por que isso é importante? E aí eu vou puxar aqui, eu estou com o PDF que eu uso para dar aula para os alunos, tá? E aqui eu vou explicar, vou apagar essa confusão aqui, tá? Então, essa confusão aqui quer dizer o seguinte: vamos voltar aqui aos nossos tempos lá do ensino médio, talvez, e a gente vai falar sobre equilíbrio, tá?
Então, o equilíbrio ele pode se dar de 3 formas. Tá? Suponhamos que aqui seja uma esfera, nessa situação aqui, e que esse espaço aqui mal desenhado é uma reta. Agora está melhor, né? Pois então, nessa reta aqui, se eu perturbar essa esfera para cá ou para cá, ela vai seguir esse movimento. Ou seja, não vai surgir nenhuma força que se oponha a essa força perturbadora, tá? Diferente dessa posição aqui, em que essa esfera, se eu deslocá-la para cá, né, naturalmente, tá? Não reparem aqui os nossos desenhos, eu estou aqui no hotel e com o iPad na mão, né? Então, se eu deslocar essa esfera para cá, naturalmente, quando ela chegar nessa posição aqui, vai se opor a esse deslocamento uma componente do peso dessa esfera, tá? Se projetado aqui nessa direção aqui, naturalmente vai se opor a esse movimento. E dessa forma, a gente já percebe que se eu tenho, né, se eu disser que a minha perturbação nesse sentido aqui é positiva, naturalmente nessa condição vai aparecer uma força que é negativa, porque é inversa, tá? O número negativo, ele tem a propriedade de modificar o sinal. Então, quando eu falo em física de controle, que eu tenho uma força, uma grandeza que é negativa, ela tem a propriedade de inverter o sinal da resposta dessa perturbação, tá? Então, a gente pode meio que estender de forma generalizada que um dos requisitos para um sistema buscar estabilidade é ele obter respostas negativas em função das perturbações que ele vem a sofrer, tá certo? E quando a gente coloca essa esfera aqui em cima, no topo dessa micromontanha aqui, se eu perturbar ela para um lado ou para o outro, ela vai adquirir uma condição que essa força é sempre positiva, ela sempre amplifica, né, a ação da perturbação. Tá certo? Então temos aqui o equilíbrio indiferente, o equilíbrio instável e o equilíbrio estável. Então, sem medo de errar, a gente pode dizer que os equilíbrios, eles dependem sempre da resposta, da força, né, que surge em resposta à perturbação. E essa resposta ela tem que ser de sentido contrário, ou seja, negativa. Tá certo? Então, nós podemos dizer, né, vamos voltar aqui para aquela situação específica do YV, né, que o YV, o Y' o V em função da aceleração, né, que seria em função de V ponto, né? Ou seja, essas derivativas da força de sway causadas pelo deslocamento da embarcação são sempre negativas, né? Isso é meio que intuitivo porque a gente colocou essa questão. Então, toda vez que a gente vê que o termo XYZ ele é negativo, ou ele é largamente negativo, ou ele é positivo. Então, positivo, na verdade, ele é ruim para a estabilidade porque ele está amplificando a ação perturbadora. Negativo é bom para a estabilidade, para o controle direcional, porque ele está agindo no sentido de diminuir, né, a ação perturbadora. E dessa forma, eu acho que fica fácil, ou mais fácil, da gente entender. Os alunos do Pilot, que têm aula comigo, com o Jean, com o Costa, e com outros professores que venham a trabalhar conosco, né, a gente procura sempre dar essas dicas, esses atalhos de conhecimento, né? Aqui a gente não ensina macete porque a gente não tenta adivinhar o que vai vir pela prova. Mas o que a gente faz é pegar a bibliografia, mostrar como
ler essa bibliografia de forma inteligente, dinâmica, né? Ganhando tempo e principalmente aprendendo e trazer, né? Aprendendo também a trazer esse conhecimento para a prova, porque não adianta nada você saber a matéria e não saber exatamente o que tem lá na prova, como responder isso corretamente. Tá bom? Você que chegou até esse ponto aqui do vídeo, realmente está se mostrando interessado e ainda não está inscrito, se inscreva. Se não deixou seu like, deixa, e se não comentou, comente. Tá certo? A gente precisa do engajamento de vocês para continuar crescendo o canal. Muito obrigado aí pela audiência e até o próximo vídeo.